Vou estar mostrando para você como que funciona o atendimento aqui, a barbearia aqui em Manhattan, em Nova York. Esse é meu cliente americano de muito tempo. Ele gosta daquele corte executivo, que é um corte feito com navalha de dedo. É um corte, para quem entende no mundo da barbearia, um corte bem complexo de fazer, porque é um cabelo que não aceita falhas, não aceita defeito. Primeira coisa que eu faço aí, eu coloco então a capa e depois eu venho com uma gola higiênica. E essa gola higiênica, ela é uma gola higiênica especial. Quando eu acabo de cortar o cabelo, eu abro ela e uso para fazer a limpeza da espuma. Yeah, same again. So yeah, 3 pretty low and then a bit off the top. Yeah, thank you. Depois que eu coloquei a cola higiênica, eu venho agora com as divisões de mecha, dividindo uma lateral, sempre umidificando e também dividindo na outra lateral. Primeiro eu uso aí também, você acabou de ver, um spray para deixar a máquina higienizada. Aí eu venho passando a máquina 5 primeiro, para tirar o excesso. Depois eu venho passando a máquina 3. Por que eu passo a máquina 5 primeiro? Para tirar o volume. Quando alguém a máquina 3, ela corta melhor. Se você ir com a máquina 3 direto, ela não corta bem. Agora eu venho fazendo a conexão da máquina 3 com a tesoura no sentido de acoplação, no sentido diagonal, com a tesoura de dente para baixo. Primeiro eu venho fazendo uma emenda, emendando todo esse cabelo, tirando aquele degrau mais forte. Primeiro eu vou fazer do lado esquerdo e depois, na sequência, eu vou fazer do lado direito. Então é muito importante essa primeira conexão, que ela vai dar um acabamento todo especial no corte de cabelo. Então eu vou olhando, retocando. É muito importante a inclinação nesse momento do pente e da tesoura no sentido 45 graus. Não pode fazer com ele na forma reta, tem que fazer na forma inclinada, para ele dar uma conexão melhor no cabelo. Então eu vou fazendo essa conexão passo a passo, removendo todo o excesso aí, para dar aquele acabamento mais fino. Porque vocês sabem que os clientes aqui em Nova York são muito exigentes. Então geralmente são cabelos de pessoas que trabalham em banco, são executivos, são pessoas que precisam de um corte de cabelo com um nível de acabamento muito bom. E lembrando que esse corte que eu estou fazendo aí é o famoso corte em camadas. Depois eu venho tirando o volume da raiz com a navalha de esfiar. Então a navalha de esfiar, eu uso ela de duas formas, a navalha de dedo. Eu uso primeiro tirando o volume da raiz, depois o volume das pontas. Por isso que é muito bom você deixar o cabelo mais inteiro, que você tem tamanho para você trabalhar ele. Então eu vou tirando o volume da raiz. Geralmente eu faço de unha em um dedo, eu não tiro muito da raiz. E qual que é a vantagem para o cliente também? Que esse cabelo demora a crescer. Porque aquele fio que está lá embaixo da raiz, até ele chegar na ponta, ele vai demorar aí muito tempo. E isso ele controla melhor o volume do cabelo e deixa o cabelo dele mais leve. Então é impossível você fazer um corte em camadas sem tirar o volume da raiz. É esse tipo de cabelo que faz toda a diferença. Só que tem um detalhe, tem muita gente que tem às vezes volume na raiz, na lateral do cabelo e não tem em cima. Então tem que ter essa percepção que do fato de você desfiar nas laterais e atrás, não te dá o direito de desfiar em cima também. Tem que tomar muito cuidado a respeito disso. E agora eu consigo fazer as camadas sempre na diagonal, usando a regra da inversão, as camadas diagonal. Se você for pentear para trás, você usa a base em forma de V. E se você for pentear para frente, usa a base em forma de A. Então sempre usando as técnicas de mecha diagonal na técnica da inversão. Você não pode pegar a mecha no mesmo lugar. E agora eu começo a fazer a texturização com a navalha, com a tesoura de desfiar primeiro. A tesoura de desfiar de dente para cima, é muito importante isso. Vou fazendo os dois lados aí. Faço primeiro o lado esquerdo, depois o lado direito. Depois agora eu vou fazendo um retoque com a tesoura de desfiar de dente para cima. Entendeu? Agora eu vou pegando a navalha de dente e vou passando a conexão para deixar ela mais leve. Em sequência aí, o topo eu divido ele no meio para me unir as camadas. Geralmente eu não corto o cabelo inteiro em cima, eu corto ele para baixo, eu vou texturizando, arrancando as pontas, alongando, para ele ficar com um acabamento mais especial. E sempre usando a regra da inversão, as camadas ficam de outro nível. E no final aí eu uso a navalha para desfiar um pouco a franja, sempre deixando a franja mais leve na hora de pentear. Estou passando um mousse também, antes de passar o secador, que ele dá um acabamento melhor. Então vim primeiro com ar quente,
para tirar todo o excesso de umidade. Só uso o ar quente para escovar quando o cabelo é enrolado. Primeiro o ar quente, depois o ar morno, para começar a usar o pente vazado, e no final o ar frio, para ele dar aquela selada para fechar a cutícula. Eu faço isso em todo o cabelo. Primeiro o ar quente, depois o ar morno para modelar, depois o ar frio. Depois eu passo uma pomada, efeito mate. Agora eu vou fazer o acabamento. Ele pediu para passar a máquina 2 ou com seleta aí, para ficar um pouco mais baixo. Vou vir marcando com a máquina de acabamento. Vou passar a espuma e em sequência usando a navalha. Acabando de passar a navalha aí. Cabelo todo seco. Finalizando. Nós sempre usamos uma toalha quente também no rosto para limpar o excesso de pelo que fica, de cabelo, da espuma também, para sempre deixar o cliente sempre limpo. E como ele é meu amigo, ele é meu chegado, eu falo para ele que ele tá parecendo um galã de Hollywood. Aí ele fica todo feliz e tá aí finalizado. Newborn. That's great. Esse é meu actor de Hollywood. Thank you very much. Appreciate it. Thanks Thanks so much, my friend.